Meus irmãos, neste ponto de transição planetária onde estão, inúmeras realidades estão sendo quebradas de uma vez por todas. Inúmeras experiências que vocês já tiveram estão sendo desfragmentadas deste mesmo orbe onde se colocaram. A verdadeira humanidade está surgindo e a humanidade passada está sendo desfragmentada cada vez mais, está sendo retirada. Vocês podem perceber que o campo magnético de vocês está sendo definitivamente alterado, de uma vez por todas, porque não se suportará mais a mesma repetição durante milênios e milênios e milênios, a continuar ocorrendo, a continuar se repetindo. Esta mesma repetição irá ser destruída, irá ser retirada daqui, deportada. Este mundo antigo não vos pertence mais. Vocês devem entender que o mundo novo deve vir, e por consequência disso, nada antepassado deve restar, nada que está no passado deve restar, e nem nada que está projetando o futuro nas ilusões da mente. As ilusões da mente devem ser derrubadas, quebradas por completo. As inúmeras realidades que criaram devem deixá-las de lado, devem ficar somente presentes na realidade que escolheram desde o início. Devem retirar todas as ilusões, todas as confederações galácticas que dizem ser confederações galácticas, mas não são. Devem retirar todos aqueles que não são reais de vosso orbe. Devem retirar todas as ilusões, todas as cópias, devem deportá-los todos, um por um, desde dentro de vocês, desde a sua mente, porque vocês nutriram tudo isso desde a sua mente. Graças a ela vocês conseguiram nutrir inúmeras cópias e ilusões de vocês mesmos, imagens fragmentadas, pedaços seus que foram divididos e colocados com outra imagem, seja qual ela for, seja de um deus venerado, seja de Ashtasheran, seja de qualquer personagem que possa existir por aí. Vocês devem destruir tudo isso, nada disso existirá mais, porque este mundo antigo vai ser retirado, somente existirá o novo, somente existirá aquilo que sempre existiu, e vocês deverão deixar aquilo que acreditaram ser real, mas não era de verdade, porque no campo de vocês estarão muitas ilusões tentando penetrar, só que na verdade é vocês percebendo nesse momento que está acontecendo, que na verdade essas ilusões não são ilusões, e essas mesmas ilusões é que criam o desespero de se prender na ilusão, porque quando existe desespero, a ilusão já existe. Nada existe além da ilusão quando só há o desespero e não a presença. É necessário que se agarrem à sua presença neste momento, neste exato agora, e não a deixem para trás, não a deixem para o passado. Não deixem a sua presença ser engolida por fragmentos temporais ilusórios. Por um tempo entre passado e futuro que não existe, uma idealização da mente ou uma memória fictícia. Vocês devem deixar tudo isso de lado, notar qual lado é o seu, qual verdade é a sua, qual a sua realidade. Porque o momento decisivo do julgamento sempre esteve aí. Após a sua morte, você sempre notou isso. E está aqui novamente contemplando um julgamento, até mesmo na vida, na carne, onde todos vocês serão julgados por vocês mesmos, onde todos vocês podem se olhar no espelho definitivamente, onde todos vocês podem se olhar, se encarar, ver a beleza e a feiura onde quiserem, e se indagarem, será que isso está bom o suficiente? Mas no final vocês se aceitarão ou não? Vocês deixarão para o outro sempre lhes julgar, ou vocês se julgarão realmente? Porque não vejo vocês fazendo isso neste momento. Não vejo vocês se colocando como alguém suficiente ou insuficiente. Se for insuficiente, mude o que está insuficiente, o que está causando essa sensação em você, para que então seja suficiente para aquilo que você realmente almeja, e não o seu ego, não a sua mente, porque isso é uma identificação passageira e todos esquecem dela no final. A verdade é que o esquecimento será da mente. Sempre ocorreu esse esquecimento em algum lapso de tempo muito minúsculo em vocês, em momentos de crise, de sobrevivência,
em momentos de alegria, e em muitos outros onde a mente não existia, porque ela não existe de verdade, quando você está contemplando este exato momento presente. E é neste exato momento presente que vocês podem embarcar no navio que está lhes levando à nova terra. Só estou usando metáforas. Vocês podem ver que os céus não estão tão distantes de vocês quando vocês estão presentes. Vocês podem notar que tudo se faz como a realidade da terra, como sempre se fez. A verdade é que a nova terra sempre se fez aqui. Não está lá no futuro, não está lá no passado, está aqui no presente. Mas vocês querem fugir a todo momento para um passado fictício, para uma realidade que não existe. Isso tudo deve ser deixado de lado, porque vocês estão acolhendo migalhas. Vocês estão aceitando migalhas, tanto dos outros quanto de si mesmos. Não estão aceitando o seu máximo. Não estão aceitando o seu próprio valor ou o valor do outro, porque primeiro você precisa se aceitar para aceitar o outro. E para isso é uma longa caminhada. E vocês somente devem estar presentes para os sinais da vida. Somente devem aquietar a mente, porque isso é espiritualidade. A espiritualidade começa disso, da meditação, da serenidade, da contemplação com o momento presente, de abraçar este momento, agradecer por ele e seguir adiante, seguir em frente. Porque vocês não estão mais no passado, vocês não estão no futuro e querem continuar naquele tempo, regresso, que não evolui, que sempre se estagna. Vocês querem continuar sempre no passado, no futuro. E o futuro é uma ideia da mente, também está lá no passado. Está sendo sugestionado um futuro através do que você viu no passado, do que você lembra do passado, do que você sentiu. Mas e o agora? Você ignora totalmente o agora para construir um futuro. Você ignora totalmente o agora para refletir sobre o passado, sendo que você faz tudo isso neste mesmo agora. Neste mesmo tempo e espaço, nesta mesma linha de tempo onde vocês estão. É necessário notar onde as ilusões do campo persistem dentro de vocês e onde há repetição, é necessário que vejam. É onde tem repetição que tem ilusão. Sempre que vocês verem uma repetiçãozinha ali minúscula, é onde tem a ilusão. Mesmo que ela esteja crescendo cada vez mais, é uma ilusão. Já se criou a ilusão dentro de você, ela está persistindo e se manter ali. E o que você faz quanto a isso? Inverte os polos, muda o paradigma para um paradigma totalmente inverso àquele. Muda toda a sua realidade para uma que realmente condiz com a sua energia, com a sua alma, porque senão você vai sempre viver a repetição, um déjà vu infinito. O que estou fazendo aqui é a mesma repetição. Vocês não continuarão andando para frente, continuarão vendo a repetição, não fazendo nada ao vê-la. Estão vendo a repetição, mas não estão fazendo nada para parar essa repetição, para que ela não mais persista, para que ela desista de vocês. Mas na verdade é uma ilusão que vocês criaram e vocês devem destruir, porque o Criador, da mesma forma que constrói algo, ele mesmo tem que destruir, ele mesmo tem o aval para destruir aquilo, ninguém mais tem. E as ilusões que criaram com inúmeras roupagens que dizem ser verdade, tudo isso será destruído. Tudo isso deve ser destruído. E aqueles que se identificam com essas roupagens continuarão presos na Matrix, continuarão presos em ilusões, porque tudo isso foi imagens e a realidade foi esquecida, porque primeiro não se viveu o presente para se notar o que é realidade e o que é ilusão. Se acovardou. No mesmo instante que ouviu a mente, se acovardou. Se acovardou de tomar a decisão certa que você sabe que devia ter tomado. E portanto tomou a decisão mental que está sempre errada, que sempre consiste em um regresso e não evolução. Vocês já deviam ter notado, diante de tantas repetições que aconteceram, tantos passados repetidos, vocês deveriam ter notado que vocês não estavam realmente vivendo essa realidade nua e crua, no agora, vocês estavam vivendo na ilusão, na máquina, no astral, onde quer que seja, onde não há sensação, onde não há humanidade. É isso que trazemos quando nos referimos à humanidade. Vocês estão esquecendo tanto assim do seu lado humano, estão o rejeitando tanto, que não olham nunca para ele. Eu não digo somente deste corpo, mas das suas sensações e seus sentimentos. Tudo isso foi deixado de lado.
tudo isso ficou para trás, e o que se venera é o passado e o futuro que não existem, enquanto o que existe está bem na sua frente e você não glorifica. Quantas ilusões persistiram em se manter dentro de vocês e lá fora, se construindo, se exteriorizando? Quantas vezes vocês recusaram a verdade, a realidade? Quantas vezes, além de informações, além de imagens, a realidade nua e crua além da mente? Vocês realmente quiseram ver tudo isso? Vocês realmente quiseram notar o que está lá no fundo do quadro que vocês não viam antes? Vocês quiseram realmente notar a realidade? Ou vocês estão vivendo uma vida fictícia? Uma vida planejada? Se estão vivendo isso? Se estão se permitindo não sentir as vibrações, as energias do seu próprio corpo, da sua própria humanidade, dos seus próprios sentimentos, emoções? Se você não se permite ao menos analisar isso, sentir isso, você está sendo mais máquina ou humano? Você está sendo mais IA? Ou está realmente progredindo está ajudando para que a humanidade progrida? Realmente, todos juntos. Todos os humanos juntos. Você está realmente seguindo o lado da humanidade? Ou você está continuando, repetindo o mesmo ciclo infinitamente, o mesmo programa, na mesma tela da mesma TV? Você está repetindo aquele mesmo programa? Ou você instalou um outro? Não importa. Se você continua repetindo o mesmo ou instalou outro, não existe solução nisso. A solução está em viver a realidade e sair da tela. A ilusão está em viver a presença, contemplar o que é real e deixar o ilusório para trás, deixar as imagens, as crenças, tudo isso explodir em chamas, tudo isso se desnutrir por completo. Tudo que você nutriu por tanto tempo, você deve deixar de lado. Se você quer evoluir com a humanidade que está evoluindo, que já está no seu percurso evolutivo há muito tempo, já ansiando por algo mais, porém ainda presente, sem se inquietar com o futuro? Ou você está deixando mais obstáculos no caminho da verdadeira humanidade que você possui dentro de você? Porque você está aqui como humano, você está colocando armadilhas a todo momento para não seguir em frente, para sempre olhar para trás e crer que o futuro será da mesma maneira? Ou será que você está realmente passando por esses obstáculos e seguindo em frente sem mais obstáculos, sem mais programas, agora seguindo em frente mesmo? Você está realmente seguindo a sua verdade intrínseca do ser? Ou está vivendo uma manipulação externa, um condicionamento para você que perdurou por tanto tempo? Você está escolhendo sair da caixinha? Ou está vivendo inúmeras caixinhas de crenças e rótulos? Onde você está nisso tudo? Onde? Onde está seu corpo? Será que você está se esquecendo cada vez mais dele? Será que você está se esquecendo cada vez mais de olhar outras partes suas? E está usando a mente sem nem sabê-la usar? Porque quando se faz isso, se cria inúmeras ilusões pensando que elas são realidade. Se cria inúmeros seres pensando que são reais e não são. Se cria inúmeras cópias que não são reais. Cópias da realidade. A realidade consiste no todo, mas a ilusão sempre consistirá na aparência, como uma holografia, da mesma maneira. É isso que dizemos quando falamos sobre holografia, sobre hologramas. Vocês estão apegados ao astral da mente. Se a mente não estiver no mínimo vazia o suficiente para receber a verdade, sem vocês, com o combustível interno de energia de vocês, a nutrir repetidamente para que ela vicie nisso, vocês somente podem adentrar a realidade vendo com a mente, usando da mente de uma forma sábia, quando vocês não se apegarem mais a ela, quando vocês não serem mais escravos da mente de vocês. E a mente é mente aqui mesmo, não é outra mente de ninguém mais, é a sua mente.
que está lhe controlando. Porém, porque você não usou esta ferramenta direito. Ela é uma bela ferramenta, mas como você está a utilizando? Está a utilizando para seu próprio fracasso? Para criar armadilhas no caminho para você não seguir em frente, para que seja impossível, você canse e desista? Ou está criando realmente um lugar feliz para você viver? O que você está desejando, afinal? Um mundo de mentira ou um mundo de verdade? Em qual mundo você está? Você está na Terra ou está no além, no céu, vivendo uma ilusão? Está descansando eternamente num sono eterno, onde não vê mais a vida, onde não vê mais a natureza, a realidade das coisas, a essência das coisas? Por isso eu digo, onde você está nisso tudo? Você está dormindo ou está acordado, realmente? Acordado com todo o seu ser, com todo o seu vigor, acordado com toda a sua dedicação, acordado, acordado de verdade, 100%. Não aquele acordado quase dormindo. Parece um sonâmbulo já. É necessário acordar. E quanto tempo demorará para acordar? Às vezes demora séculos, milênios de guerras e repetições de guerras e guerras e guerras que são a mesma coisa. Religiões, religiões, religiões que são a mesma coisa. Somente com aparências, ilusões diferentes. O que isso adianta? Tudo é a mesma realidade se repetindo, se repetindo, se repetindo. Vocês continuam olhando para a ilusão, para a aparência de que tudo mudou. Vocês estão realmente sentindo o ser de vocês? Porque para senti-lo, é natural sentir a essência de tudo, porque ele é a sua essência, ele é você. Se você está se sentindo como você é de fato e não como pensa ser, você sente tudo ao seu redor como é de fato e não como pensa ser. Porque você não é mais escravo da mente, você não está ali servindo a mente. Você está ali servindo ao seu ser, você está servindo a si mesmo. Isso é o que mais conta, isso é o maior trabalho da luz que podem fazer. Essa é a missão de todos aqui. A iluminação, a libertação. Porém, isso pode demorar inúmeras vidas ou pode ser de uma vez. A questão é que vocês escolhem, porque pode ser da maneira que quiserem. Basta retirarem os obstáculos do caminho, as armadilhas que vocês sabem que não são reais, e seguir em frente, criar um mundo que seja para vocês, que seja de acordo com o seu valor, porque vocês se esqueceram do seu valor, estão se vendendo energeticamente a todo momento, estão se doando pelo outro, estão se ignorando por dentro. Cadê o você mesmo? Cadê o seu ser? Você está servindo primeiramente a mente, a nutrindo de toda maneira, tornando-a viciada nesse sentimento ilusório. Tanto é que você se identifica tanto com a mente que não quer mais sair dela, quer ficar sempre na simulação. E agora que é para colocar na prática, é para colocar na realidade, vocês não querem. Estão vivendo qual realidade? Estão vivendo a essência ou a ilusão? A qual mundo vocês pertencem? Ao mundo da mente, mental, 4D? Ou pertence à realidade, à essência 5D? Onde vocês estão? Na Terra? Na verdadeira Terra? Ou numa ilusão programada se dizendo ser Terra? Porque se vocês verem tudo, até mesmo externamente sem a sua mente, vocês podem perceber que tudo se dará de forma diferente. Basta observar um objeto por um longo tempo, focado totalmente nele, e vocês percebem. Vocês estavam pensando, especulando como aquele objeto era, e ele era de uma forma totalmente diferente. Até as mínimas coisas se transformam quando você está presente, porque se forma como é verdadeiramente para os seus olhos, porque você não está mais escravizado pelo tempo cronológico que tem aqui, o Cronos, a maldição terrena. Você está realmente firme na sua presença, eu sou. Está realmente ali, vivo. Porque parece que a escravidão não acabou. Porque parece que se doar inteiramente, este processo obsessivo não acabou ainda.
Vocês só saberão se doar, servir com integridade quando estiverem presentes, quando estiverem firmes no seu ser, na sua essência, na sua centelha divina. Porque não se faz nada sem estar presente na sua centelha divina. Não adianta o que a voz aqui diz, eu quero, eu quero, eu quero. Se veja aí tudo isso. Só veja, não critique, porque você estará na mente se você criticar. Só observe e viva a sua realidade. A mente como está agora vai se alterando aos poucos, conforme você viver a realidade, conforme você estiver aterrado nessa experiência, conforme você estiver vivendo, acordado, porque muitos não querem nem estar acordados, querem morrer, querem desencarnar, acham que o corpo é o problema. Claro, ficam na ilusão mental a todo momento, ficam idealizando inúmeras coisas, se esquece totalmente dessa realidade e pensa, ela não é mais útil. Claro que não, você entregou tudo para a sua mente, não desejou mais nada do seu corpo, sendo que o único que não lhe roubou nunca foi o seu corpo. Claro que inúmeras crenças foram colocadas para que você não honrasse o seu templo dado pelo divino, pelo sagrado. Claro que vocês estiveram presos nesse domo, porque foram inúmeros condicionamentos. E agora, para voltar para a realidade, eu sei, é complicado. Mas é o processo. O processo é assim. Se vocês querem o processo realmente e não uma conclusão ideal, vocês terão de viver. Se vocês querem a transição verdadeira, se encaixar nela como uma luva, certinho. Se vocês querem viver isso, é melhor não se encaixar. É melhor não rotular, é melhor não criticar. É melhor viver a realidade, simplificando. É melhor estar disposto a experienciar e aprender por si mesmo. É necessário estar independente cada vez mais. Porque espiritualidade é um processo de evolução, não de regressão, como chamam regressão astral. Isso já explica tudo. Aqui o astral, óbvio, coisa mais simples do universo. Tudo está lhes mostrando por meio de sinais claramente onde vocês estão. Ainda dormindo e não querem acordar. Muitos de vocês, não todos. Ainda na idealização, na mordomia da preguiça. A sua espada foi esquecida lá atrás. E você pensando que pegar a sua espada se tratava de guerrear igual numa guerra antiga. E ver a roda se repetindo. Aí é que você está na mesma roda. Reprimindo o seu lado guerreiro. De buscar, de seguir em frente. Para que uma hora ele vire um monstro. Tudo que você reprime um dia vira um monstro. Vocês querem mais disso nesse planeta? Vocês querem mais ilusões se tornando um megalodonte imenso? Não, é melhor não. É melhor se entregar à realidade, ao divino, ao sagrado. É melhor se entregar e deixar ser o que é, sem controlar nada. A Matrix sempre tentará controlar. A Matrix é o controle, é o sistema de controle. Vocês querem controle? Vão para a mente. Vocês querem realidade? Vão para a vida. E vocês podem usar muito bem a mente. É uma bela ferramenta. Mas primeiro limpe ela. Porque ela está se sentindo escrava. Por você mesmo se identificar com ela, automaticamente você é um escravo dela. E automaticamente ela é escrava desse sentimento. Que você doa a ela. Mas ela não é uma outra consciência, um outro ser. Que sente algo igual ao ser humano. Mas o que eu digo é que vocês doam tudo. Todos os seus sentimentos, todos os seus receptores, até mesmo físicos adensados aqui, energia adensada,
Vocês doam todas as suas sensações naturais para a mente, pensando que a mente se trata de consciência. A consciência está além disso. A consciência é você. Você quer mais do que a consciência? Então fica atrelado à mente ainda. Continua doando o seu ser, a sua consciência para a mente, eternamente para a Matrix. Vai, continua. A mente não é o problema. Quando foi dito que é a besta, quando mal usado, porque muitos estão parecendo criança. Primeiro se aterra, primeiro sente o que é real. O que é real. Primeiro sente somente isso e basta. A mente serve para o resto que você decidir, porque você estará livre da mente nesse momento, quando você notar o que é real. Basta se desidentificar com ela, deixar ela ali, quieta, aprender com o silêncio. E você acaba aprendendo desse silêncio também. Mas não se engane, você não é a mente. Então a mente pode estar silenciosa e você pode estar falando, você pode estar fazendo o que você desejar. Basta não dar todo o seu poder para a mente, porque o poder de ação só se faz realmente necessário, realmente útil, essa é a melhor palavra, aqui, na experiência, para poder fazer alguma coisa, senão não faz nada. Senão deixa tudo nas beiradas, e uma hora é despedaçado, uma hora é destruído, uma hora se repete o mesmo ciclo para que você resgate aquilo, nunca vai conseguir resgatar. É necessário ver o todo, o inteiro. Aí não tem nada para se resgatar depois. Foi assim que todo mundo caiu. Foi assim que todo mundo ralou as pernas. Não conseguiram mais andar direito quando criança. Metáfora. E aqui estão. Vivendo a mesma realidade repetidas vezes consecutivamente. Inúmeras vezes se perdendo no véu da escuridão. Inúmeras vezes caindo na tela do programa. E voltando. Caindo, voltando. Caindo, voltando. Caindo, voltando. E nunca se volta por inteiro para a fonte. Esse é o processo obsessivo, compulsivo que todos vocês têm aqui. Esse é o processo natural hoje em dia que não era para ser natural. E não é natural de verdade, porque natural se refere à essência, à realidade. E o natural, como denominam aqui, é uma ilusão. Mas é necessário que não se apeguem às palavras. Palavras são palavras. A essência mora além das palavras. Da mesma forma que a consciência mora além da mente. Agora vocês conseguem ter uma ideia mais visualizável. Claro, fica mais simples assim. Com exemplos, para que todos possam entender, agregar tudo o que necessitam. As metáforas são as melhores para se trazer a realidade, para se manifestar a realidade para todos verem. Então, continuarão neste processo compulsivo ou escolherão voltar inteiramente para a fonte? Vocês escolhem. Se vocês quiserem cair, voltar, regredir um pouquinho novamente, depois voltar, é melhor do que regredir totalmente ao programa, voltar ao programa e não à consciência, e não ao ser. Quando vocês estiverem centrados firmes na sua presença eu sou, saberão utilizar da mente e identificar o que é ilusão e o que é verdade, senão não saberão. Pensarão que saberão, mas ainda estão aqui. E, novamente, estão presos pelo tempo, porque o tempo está aqui. Vocês podem se utilizar desse tempo cronológico para alguma coisa na mente de vocês. Mas a questão é como você utiliza isso. Para se prender mais, para se enfiar em armadilhas ilusórias, ou para abrir maior caminho, retirar todas essas ilusões, limpar tudo isso que está na mente primeiro, seguir em frente, ver a realidade, se deparar com ela,
e usar a mente para construir melhor o que você deseja. A mente tem o seu papel, como tudo. Tudo que existe aqui tem um papel. Às vezes não entendível para vocês, mas tudo tem um papel. Não ignorem cada parte de vocês. O seu ser vale mais do que tudo isso. O seu ser é mais do que tudo isso, porque precisariam de algo mais. Seu ser mora aqui, não aqui, mas isso é uma metáfora também. Vocês podem se utilizar do que quiserem, da forma que quiserem. Vocês têm o livre-arbítrio para fazerem tudo da forma que desejarem. Para regredirem, para nutrirem o programa ilusório, a mentira, ou para seguirem, vendo a realidade, interagindo com a realidade, observando por você mesmo a sua verdade. Você tem o seu próprio livre-arbítrio. Qual caminho você pode seguir? Você pode seguir quantos desejar. Você pode formar um caminho somente para você. Você é livre. Mas como você utiliza disso? Você está sabendo usar esse livre-arbítrio? Ou está usando para criar ilusões, ilusões, ilusões? O maior desafio quando se nota a ilusão é ter o livre-arbítrio para seguir a sua verdade. Porque assim você interage com o seu ser. Assim você se torna o seu ser e se torna mais identificado com o seu ser e nada além disso. Está totalmente centrado e sabe o que é para você, o que não é, o que é para o outro, o que está sendo direcionado para o outro e não para você, energeticamente. Você saberá naturalmente por que você está naquele local e por que você não está em nenhum outro. Você saberá claramente. Você terá sabedoria e discernimento. Enquanto não tiver isso, ficará para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E a vida passou num piscar de olhos e tantos arrependimentos no futuro. Você quer mesmo um final assim? Um final triste e decepcionante? É necessário falar assim. É necessário trazer o sentimentalismo de vocês. Vocês realmente vão fazer dessa experiência algo produtivo? Ou vão continuar repetindo o programa? Nutrindo o programa? Acho que vocês é que estão tornando o programa escravo. Em vários momentos da Terra, no tempo que tem aqui, ainda cronológico, mas enfim, foram dadas inúmeras oportunidades para se avançar, para progredir, para parar de se auto-sabotar, para parar de cair, para realmente se libertar. Foram dadas inúmeras oportunidades para se aproveitar a vida, mas quantos realmente desejaram isso? Quantos realmente aceitaram essa oportunidade? Essas inúmeras oportunidades? Pouquíssimos, né? Pouquíssimos. E agora inúmeras oportunidades estão sendo dadas novamente. E muitos continuam recusando. Ou acharam que aceitaram, mas ainda não aceitaram, porque não aceitaram a essência, estão nas aparências. Estão ainda adorando deuses sem seguir em frente. Estão se utilizando disso como uma armadilha e não como um impulso. Assim como fizeram com inúmeros mestres passados. Pegaram seus ensinamentos, fizeram o que? Adorar, nada mais. Não fizeram nada que estava escrito ali, nada que eles fizeram. Nem tentaram, nem experienciaram por si mesmos para ver no que ia dar. Não. Largaram a oportunidade na primeira chance que tiveram. Largaram, deixaram ali. Quem quisesse. Eu não quero, deixa isso quieto.
Deixa isso para quem quer, porque eu não vou me meter nisso. Quantas chances perdidas, quantas repetições. Será que vocês estão realmente felizes com a vida que têm agora? O começo de tudo é o questionamento. Se não se questionam sobre a sua realidade atual, vocês não estão tentando mudar nada. Nem dentro de vocês. Então, você está realmente feliz agora? É a maior pergunta que se pode ter. E as maiores perguntas sempre terminam com agora. Não com depois ou passado. Agora. Neste exato momento. Você está feliz? Ou está decepcionado com sua própria vida, frustrado? Está realmente valorizando isso? Aproveitando essa experiência como sagrada? Nutrindo isso como sagrado? Como um filho? Como um pai trataria um filho ou uma mãe? Ou você está tornando disso algo ínfimo, sem valor nenhum? Porque é assim que tratam vocês mesmos. Vocês acabam se tratando assim quando fazem isso. E o seu coração fica partido sem vocês perceberem. Sem vocês notarem. Tudo bem, às vezes vocês notam que ele está partido, mas muitas vezes não notam o porquê que aquilo está acontecendo. Esse é o motivo. Porque não vivem, não experienciam, não aproveitam as oportunidades da realidade aqui. E continuam na ilusão, continuam fugindo, adorando e não pondo na prática. Quantas vezes inúmeros mestres trouxeram, principalmente sobre as crianças. Não foi só Jesus que trouxe, foram vários. Quando você é criança e não é condicionado, vale notar isso, até um certo ponto pelo menos, você nota que você não está preocupado com o futuro, passado, nada disso importa. Você está vivendo aquele momento, está feliz por aquele momento, está aproveitando aquele momento inocentemente, está adorando ele. E não tem nada contra a própria vida. Nada contra a vida. Nada contra a sua vida, o seu valor de viver. Porque se tem algo contra a vida, é o seu valor de viver. Aí depois que surgiu os condicionamentos, virou um adulto reprimido, que não bota, que não sente de verdade, que não experiencia. Ou às vezes que até experiencia, mas não está ali presente. Porque isso vale para esses também. Não estão experienciando. Estão pensando que estão experienciando, mas não estão experienciando nada. Não estão ali no momento, se entregando àquele momento. Ainda estão aqui, idealizando como é aquele momento. E ficarão processando aquilo ali pela eternidade, porque a mente nunca saberá como é o presente. Não existe denominação para o presente. Pode-se falar dele com entusiasmo, com uma depreciação, com a emoção que desejar, com a emoção que sentir de verdade, que vem de você, do seu interior. Mas não se pode colocar em palavras uma definição exata, porque nada possui uma definição exata. A realidade não possui uma definição exata. A realidade está além de definições. Está na vida, na própria experiência. E não existe nada além disso. Porque a morte é uma ilusão. A morte física de vocês aqui pode acontecer. Mas a morte em si é uma ilusão. Porque a consciência de você não morre. Ela se transforma de inúmeras formas em outras experiências, em outros mundos, ou de outras maneiras inimagináveis, mas não se transformam. Até um ponto em que se desintegram por si só.
em que morre por si só. Não existe isso. Não importa o quanto o corpo sofra, o corpo morra. Inúmeros corpos usados pela consciência, não importa o quanto cada um deles sofreu ao morrer, da forma que morreu, não importa. A consciência ainda está vivendo. A vida está além de tudo isso, mas ela está na experiência. Vocês vieram aqui, sabe por qual motivo? Para viverem a realidade do seu ser. Para viverem a sua realidade. É a mesma coisa. Dita de uma forma diferente, mas é a mesma coisa. Então qual é o problema? Não existe problema. O problema é uma ilusão. Foi condicionado até se desapegar disso totalmente e parar de ir só pelas beiradas. Precisa-se da dor como impulso para deixar o velho, o antigo. Assim como precisa da dor de um parto para trazer uma nova vida. Ou vocês acham que a vida não possui dor? A dor é parte da experiência, do processo, do aprendizado. Se vocês não querem sentir dor, viram robô. Porque é isso que estão fazendo. Para fugirem da dor, de qualquer dor possível, não somente física, mas emocional, fracasso. Na verdade, vocês acabam nutrindo tudo isso até se tornar um sofrimento. Uma massa de dor que sempre está ali com você até você estar se identificando com aquilo ali. Enquanto você está sensível a tudo, você sente tudo inteiramente, você está cada vez mais vivo. Assim vocês podem notar um pequeno exemplo do básico de tudo, é vocês sentirem tudo. Primeiro sentirem uma coisinha, mas depois ir aumentando. E vocês passam a sentir cada vez mais o mundo lá fora, o mundo dentro de você, tudo mesmo. Tudo que entra e sai de você, tudo. Você se torna mais sensível de inúmeras maneiras, não somente de uma. Não somente fisicamente, mas de inúmeras outras maneiras, não somente emocionalmente. Você escolhe continuar vivendo, nutrindo pelo sofrimento ou vivendo realmente para sentir, para experienciar como humano, porque seu lado humano está sendo deixado para trás, está sendo esquecido, e novamente o esquecimento vem forte. Sente um pouquinho mais o presente, o momento presente, o frescor que ele possui. Qualquer coisa serve, desde que seja realidade. Mas para de compensar a falta de realidade com uma ilusão. Pare de fugir da realidade e criar linhas paralelas a todo instante. E foco no aqui e agora, na sua própria vida, no seu próprio poder pessoal, em tudo que você tem, tudo que você possui. E isso não é somente fisicamente. Em todos os sentidos. Tudo é levado para a matéria ou para as aparências demais aqui. Então vamos voltar para as origens, para a ancestralidade, para a essência, para a realidade, para a natureza, para o sentimento de tudo que existe. Isso não é nada superficial. Quando se olhar somente para o superficial, não se verá a realidade. Expandindo isso, é que se pode enxergar o seu próprio ser e a luz enorme que ele possui. Mas sem isso você nunca enxergará o brilho enorme que você possui dentro de você, o amor enorme, a sabedoria enorme,
e sempre exteriorizará isso, para que seja alcançado lá fora, para que não vai ser alcançado porque já está aqui. O maior brilho que podem possuir de vocês mesmos, do corpo de luz de vocês, está aqui agora. Não está lá fora. Vem como tudo isso não é superficial. Como cada frase que lhes dizem não é superficial. A Bíblia foi entendida superficialmente. Esse é um exemplo para vocês. E olha o caos que virou. Inúmeras guerras, sacrifícios, adorações. E nada mudou. Se adorou e não pôs na prática. E isso está se repetindo. Na história inteira isso se repetiu e está se repetindo de novo. A mente não tem um domínio. O domínio está no seu ser, no seu centro sagrado. Tire o poder da mente. Ele pertence a você, ao seu ser por inteiro. E a mente é uma ferramenta. Você saberá como utilizar isso porque você tem a sabedoria necessária para viver nessa experiência, porque você veio experienciar esta vida, esta experiência, neste momento, neste agora. Chega desse negócio de vidas passadas. Se não olham para isso e não mudam lá na frente, porque se ficar olhando para trás, você não vale de nada. Continuará na mente no passado, remoendo, e nada de futuro, nada de pôr em prática. A dor emocional vai estar ali a todo momento percorrendo o seu campo, com você olhando lá para o passado toda hora. E é ela que está te chamando a atenção. E a sua consciência, você mesmo está olhando para ela por algum motivo, só que você só nota a superfície. Você não está vendo o que aquilo representa de verdade, você só está vendo a superfície. Então observe com clareza, sem superfície, a voz na sua mente. As suas dores emocionais, sinta tudo isso e não critique. Porque você estará dando combustível para a emoção de dor e sofrimento. Que não é real, isso é uma ilusão. A verdadeira sensação de dor, de amor, de perdão, de gratidão, tudo isso existe aqui e agora na realidade. Então chega de exteriorizar isso. Vamos pôr em prática. Este é o caminho da ascensão. Se querem outra coisa, desistam. Sigam outro caminho porque esse não é o de vocês. Só existe um ou outro. A evolução ou o oposto de tudo isso? A evolução ou o regresso? A queda novamente. Vocês escolhem, vocês têm livre-arbítrio. Mas só tem dois caminhos. Caminhos enormes. E você escolhe inúmeras subdivisões do mesmo caminho. Qual você vai tomar? Você escolhe. Você toma essa decisão. Qual o caminho dessas subdivisões você vai seguir? Mas caminhos polares, nesse mundo só existem dois. O do regresso e da evolução. Seguindo da evolução, vocês têm inúmeros caminhos neste mesmo caminho. Assim como dizem que sua alma se fractalizou em inúmeros pedaços, em inúmeros tempos paralelos, da mesma forma é aqui. Do micro ao macro, a mesma coisa, quanticamente, até tudo que existe. O pouco forma tudo, o pequeno forma tudo, o grande não forma nada, foi criado pelo pequeno também. Que tal observar um pouquinho mais disso? A realidade nua e crua precisa ser apresentada. O contato
sempre chega. Vos deixo, meus irmãos. Sou o Senhor das Estrelas e vim trazer essa mensagem para vocês. Mas claramente eu estou encarnado aqui, da mesma maneira. Até logo, até breve.